O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estás aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a estes que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Nós já iniciamos a liturgia desse final de semana ouvindo este trecho da profecia de Isaías, que já deve tocar o nosso coração de uma forma bastante intensa, porque há um convite aqui do profeta, convite de Deus na voz do profeta, para que as pessoas que estão no exílio, elas retornem à sua caminhada junto de Deus, junto da sua terra, junto dos seus costumes. E é uma interpelação forte, porque muitos que estão vivendo longe da sua fé, longe dos seus costumes, estão ao ponto de perder, de se esquecer de como Deus agiu na vida dos seus antepassados, como Deus faz para atingir o coração das pessoas, porque estão embriagados demais com as coisas do mundo, com a nova cultura, com o novo jeito de vivenciar a fé, que se esquecem daquilo que está no seu coração, que aprenderam desde criança, que são dos seus antepassados, esqueceram daquele Deus que caminha com este povo. Então este convite é um convite forte também para cada um de nós, no dia de hoje. E também vivemos talvez esta mesma situação, embriagados com as coisas do mundo, embriagados com as doutrinas que o mundo nos oferece, embriagados com as falsas ideias que vão sendo colocadas no nosso coração sobre a busca de prazer, a busca de poder. Podemos até nos perder na nossa caminhada e também precisamos ouvir talvez aquela mensagem de Deus que Deus está falando no nosso pé de ouvido, mas que ignoramos, que o meu caminho não é o seu caminho, o meu pensamento não é o seu pensamento, assim como nós ouvimos na leitura de hoje. Isso significa que, mais uma vez, Deus está dizendo sobre o seu jeito de
de lidar conosco, o seu jeito, a sua pedagogia, podemos assim dizer, porque nós esperamos muitas vezes na nossa oração que Deus faça do jeito que nós queremos, no tempo que nós queremos, na quantidade que nós queremos. A nossa oração ela é muito cheia de barganha, né? Se a minha oração é desse jeito, se Deus me fizer do jeito que eu quero, então eu sigo o seu caminho. Se Deus me oferecer tal benefício, tal coisa, no tempo que eu quiser, então eu sigo o seu caminho. Quando na verdade o convite que Ele nos faz é justamente o contrário. Siga o meu caminho para acolher no seu coração aquilo que de fato é necessário para a sua vida. E nós, no nosso jeito egoísta de ser, talvez nós não estejamos assim tão interessados. Nosso coração ainda não está completamente convertido para acolher uma proposta tão grandiosa como esta, de deixar Deus conduzir a nossa vida do jeito que Ele quer. Paulo nos dá um exemplo, e na leitura da carta de Paulo aos Filipenses, nesse trecho que nós ouvimos, trecho muito conhecido, né? Qual nós ouvimos que Paulo diz: o viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Não é que Paulo deseja a morte pela morte, mas ele entende que neste momento da sua vida, em que ele está preso, inclusive, a morte para ele é tão iminente, a condenação por meio da morte é tão iminente, é tão algo que vai acontecer, é tão certo, que ele entende que até mesmo este martírio precisa ser em nome de Cristo. Até mesmo a sua morte precisa ser em nome do Senhor. Daí ele vai dizer assim: olha, se eu morrer, vou voltar ao coração de Deus, de onde eu vim, e aonde que eu encontro a plena certeza da minha felicidade, da minha realização. Mas se eu viver, eu entendo que vou poder também ajudar a minha comunidade, vou poder anunciar a boa nova, vou ser muito útil ainda, vou ser instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. Paulo sabe e entendeu muito bem o que significa esta ideia que nós ouvimos na primeira leitura: os meus caminhos não são os seus caminhos. Porque o caminho de Paulo, como nós sabemos antes de sua conversão, era outro, era um perseguidor de cristãos. Mas ele se converte e deixa o seu caminho para seguir o caminho de Cristo. E, porventura, nós bem conhecemos a história de Paulo, conduz à morte. Mas uma morte glorificada também na pessoa de Jesus Cristo. Entendemos na figura de Paulo que tudo na vida da gente muda, se transforma quando nós assumimos a ideia de que o melhor não é seguirmos o caminho que nós queremos, mas seguir o caminho que Deus para nos mostrar, para nos oferecer. E daí o Evangelho completa um pouco esta ideia, porque o desejo de Deus é de que todos os seres humanos sejam salvos. Mas a comunidade de Mateus já estava vivendo alguns problemas. Talvez até hoje nós, em algum momento, a gente possa pensar dessa forma, porque a comunidade de Mateus ali, existiam bastante pessoas que vinham de um culto muito tradicional, de uma fé, de uma construção de uma fé muito antiga. E estes se sentiam mais merecedores daqueles que adentravam a comunidade por último. Os pagãos, pessoas de outros países, de outras culturas, que adentravam a fé na última hora. Por isso essa parábola, que do ponto de vista administrativo, financeiro, não tem lógica nenhuma, não é? O patrão que dá o mesmo valor para os funcionários, trabalha o dia inteiro, o outro que trabalha 1 hora. Do ponto de vista administrativo, isso é a derrota, né? Uma empresa assim, ela está fadada à derrota, à falência. Mas do ponto de vista do reino dos céus, faz sentido, porque Deus quer que a pessoa ela adentre este serviço, ela adentre esta vinha, ela entre no reino dos céus, e não importa se é de manhã, se é à tarde ou se é à noite, mas que importa que ela adentre.
Isso para nós é muito bom nós ouvirmos, porque me faz entender que, mesmo que eu perceba que ainda existam coisas no meu coração, na minha vida, que precisam de conversão, ainda bem que Deus me dá esse tempo para poder entrar. Há tempo. E aí, mais uma vez, entendendo que para poder adentrar o reino dos céus, ainda que há tempo, é preciso que a gente faça a adesão, que a gente faça a escolha. O Senhor está dizendo para nós: os meus caminhos não são os seus caminhos. Então é preciso que a gente veja quais esses caminhos que o mundo tem nos oferecido, quais esses caminhos que o mundo tem dado e eu tenho acolhido, e aí perceber quais os caminhos que Deus está me oferecendo e ainda mais, ver a que ponto está a nossa escolha. Se estamos muito mais voltados para as coisas do mundo ou se estamos muito mais voltados para as coisas de Deus. Então, meus irmãos, em resumo, nós temos aqui mais um convite a olharmos a nossa vida, a quantas anda o nosso processo de conversão, quanto o nosso coração está aderindo ao projeto de Deus, aderindo os caminhos de Deus. E frente aos caminhos que temos na nossa realidade, no nosso coração, como que a que ponto, a que lado o nosso coração está então, se voltando? Se mais para as coisas do mundo, se mais pelas buscas materiais, se mais pela busca de poder, se mais pela busca de prazer, ou se mais pela busca de Deus. E muitas vezes não tem prazer, não tem uma felicidade ou uma alegria imediata, não tem talvez uma euforia, mas nos traz realização. Preciso a gente saber discernir uma coisa e outra. Entender que não importa se nossa conversão ela aconteceu na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, mas importa que ela aconteça, que há tempo e o Senhor espera constantemente, espera de coração aberto, nós adentremos. Saibamos, no final de tudo, escolher aquilo que é melhor, aquilo que nos conduz para o coração de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.